Agora sim, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio da Psicoterapêutica do Caminho, episódio de hoje de número 103. Não vamos perder tempo, vamos aos pontos de hoje que serão analisados, serão 3 pontos. Então, vamos lá, para a gente não perder o nosso tempo. O primeiro ponto de hoje é o ponto de número 102. O ponto número 102 fala o seguinte: tu, sábio, afamado, eloquente, poderoso. Se não fores humilde, nada vales. Corta, arranca esse eu que tens em grau superlativo, Deus te ajudará. Então poderás começar a trabalhar por Cristo no último lugar do seu exército de apóstolos. Olha que ponto interessante, porque o ponto de hoje, o episódio de hoje, vai falar sobre a importância do autoconhecimento e o quanto esse autoconhecimento é impossível fora da humildade. Eis aqui um caminho que ninguém erra para querer descobrir quem se é. É o caminho da humildade. Olha que interessante, ele coloca aqui, né? Tu, sábio, né? Afamado, eloquente, poderoso. Nada isso vale sem humildade. Então, ele fala, arranca esse eu. É justamente quando esse orgulho pessoal atrapalha a humildade que faz com que a pessoa deixe de se conhecer. Só poderemos verdadeiramente então nos conhecer quando a gente arranca esse eu orgulhoso, soberbo, achando que vale alguma coisa. Vale lembrar que o episódio anterior, episódio número 102, a gente falou sobre essa soberba que é uma coisa ridícula, é uma coisa boba, mas que muitas pessoas caem nela. Então, temos essa necessidade de enxergar o valor da humildade para o processo de autoconhecimento. E a partir do momento que eu posso me conhecer, através da humildade, eu vou poder me desenvolver. Eu vou poder caminhar para um desenvolvimento gradual e efetivo. Mas é aqui, no caminho da humildade. E como ele termina aqui, né? Corta, arranca esse eu que tens em grau superlativo, ou seja, esse eu ele entra na frente de tudo, né? Eu nunca vou conseguir servir se o meu eu está aqui nessa dinâmica superlativa, como diz São José Maria. E aí, a partir do momento que a pessoa arrancar esse eu desse lugar, ele poderá começar a trabalhar por Cristo no último lugar do seu exército dos apóstolos. Ou seja, esse eu humilde não tem medo de estar em último lugar. Inclusive, vai até mesmo desejar isso. Olha que ponto interessante. Enquanto o eu orgulhoso quer estar em primeiro, quer os holofotes, quer mostrar o quanto é bom, quer provar para as pessoas algumas coisas, aqui, humilde, não tem nada para provar. Quer fazer o seu trabalho da melhor forma, se conhece e por se conhecer, sabe os caminhos que devem ser feitos, vai poder ajudar os outros, etc, etc, etc. Eis um ponto fundamental da gente olhar. Temos que diminuir esse eu para que o verdadeiro eu nasça. Certo? Vamos lá. Nosso próximo ponto é o ponto de número 103. Vamos lá. Essa falsa humildade é comodismo. Assim, tão humildezinho, vais abrindo mão de direitos que são deveres. Olha que ponto interessante, né? São José Maria, ele fala uma vez, né? Fujamos da falsa humildade que é comodismo. Quantas pessoas estão acomodadas nessa falsa humildade, né? Vai fazer carinha de tristinho, mostrar o quanto jejua, o quanto faz sacrifício, o quanto tá lá se doando, o quanto sofre quando é injustiçado por fazer evidente o quanto ele serviu e é humilde. A falsa humildade, São José Maria coloca como comodismo. Você está acomodado. E olha que ponto interessante, né? Vai abrindo mão de direitos que são deveres. Olha como, longe da humildade, um homem que se confunde. O homem confunde os direitos com os deveres. Ele acha que ele pode abrir mão dos direitos dele, mas na verdade ele está abrindo mão dos deveres dele. E é isso que a gente precisa estar atento. Temos deveres. E
que só através da humildade vamos conseguir realizá-los. Por quê? Porque o eu orgulhoso vai olhar para o próprio dever e vai rebaixá-lo. Vai achar que é inútil. Vai achar que essas pessoas não vão aprender nunca. Eu sou bom, elas deveriam se inspirar em mim. O soberbo vai falar. Enquanto o humilde, ele sabe que ele não pode perder tempo com a soberba. E aqui ainda entra um ponto que o São José Maria toca, que é a falsa humildade. E aqui, né, é um ponto que precisamos ter muito claro. Precisamos refletir o quanto que nós, de repente, somos essa pessoa com essa falsa humildade. Porque a falsa humildade, ela faz aparência de humilde. Só que aqui está um ponto. Qual é a aparência da humildade, meus amigos? Você acha que o humilde quer parecer ser humilde? Enquanto o falso humilde, ele fica buscando uma máscara de humildade. Então aquele que é humilde não fica procurando uma forma de, calma aí, deixa eu ver se eu já estou humilde o suficiente. Não, eu tenho que fazer assim para as pessoas pensarem que eu sou humilde. Isso já jogou a humildade no lixo. Não é o que funciona. Não é o que dá certo. Então, o falso humilde, ele quer passar a impressão de humildade. Então ele cria uma casca, ele cria um personagem. E, como eu falei agora há pouco, longe da humildade, não tem autoconhecimento. E sem autoconhecimento, não tem desenvolvimento. Vamos lá, vamos avançar. E o nosso terceiro e último ponto de hoje é o ponto de número 604, que diz: reconhece humildemente a tua fraqueza, para poderes dizer com um apóstolo. Aí tem a citação em latim, né? Cum enim informor tunc potens sum. Porque quando sou fraco, então sou forte. E essa dinâmica, né? Quando sou fraco, então sou forte, é porque justamente nós somos convidados a saber o nosso tamanho. E quando nós sabemos o nosso tamanho, nós sabemos que nós temos uma fraqueza. E que toda dinâmica que a gente achava que era forte, na verdade, é uma ilusão que a gente miseravelmente acreditou. Aqueles que se acham fortes, invencíveis, imbatíveis, vivem numa cortina de fumaça ilusória de si mesmo. Dessa forma, pensa mal, sente mal e escolhe mal. Já a humildade quer reconhecer a fraqueza, quer reconhecer o próprio tamanho, porque só assim a gente vai enxergar quais são os verdadeiros desafios que estão à nossa frente, quais são os desafios que eu vou ter mais facilidade ou mais dificuldade para realizar. Meus amigos, eu vou repetir, sem humildade não há autoconhecimento, e sem autoconhecimento não há desenvolvimento, e sem humildade, sem autoconhecimento e sem desenvolvimento não há desenvolvimento e luta pelas virtudes. E nós somos chamados à humildade não para parecer humildezinho, não para vender um cartão postal de como eu sou humildezinho, não para postar uma foto no Instagram para as pessoas verem quanto eu sou humildezinho, enfim, criar qualquer tipo de persona humilde, que na verdade é uma falsa humildade e um terrível comodismo. Somos chamados a essa humildade que é dentro, que nasce dentro, que faz com que eu pense algo sobre mim mesmo de maneira ordenada, que sirva o outro também de maneira ordenada, justamente por saber o nosso próprio tamanho. E isso faz diferença na nossa vida pessoal, na nossa vida interpessoal, na nossa vida profissional e na nossa vida espiritual. Seguimos em frente, estamos juntos. Até a próxima.